basicamente é o que se baseia um bom treino, tá? Então a gente tem várias formas de atingir essa sobrecarga progressiva, né? Ou seja, é um incremento de volume de trabalho, é um acréscimo do volume de trabalho. E como a gente faz esse acréscimo? A periodização deve se basear nisso aqui. Os principais acréscimos de trabalho, sem mesmo ficar mudando o exercício, colocando coisa ali, outra ali, os principais, a base da evolução do treino da sobrecarga progressiva é esses dois primeiros itens. O primeiro é o aumento da carga para a mesma faixa de repetições. Ou seja, você aumentar a carga e manter as repetições que você faz naquela determinada série. Vamos supor que você faz um agachamento livre, 200 kg para 10 repetições. Se você multiplicar 200 vezes 10, temos 2.000 de volume load nessa série. Independente se for a última série, a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Vamos supor que uma dessas séries você faz com essa carga. Se conforme as semanas de treino vão passando dentro dessa periodização, o que acontece? Você consegue trabalhar e explorar mais do mesmo treino. Por exemplo, daqui a um tempo, esse mesmo cara vai estar podendo fazer nessa mesma série, ao invés de fazer 200 kg para 10 repetições, ele vai passar a fazer 220 kg para 10 repetições. Se você colocar isso em volume load, né, que é o volume de carga, você tem 220 vezes 10, 2.200 de volume load, ou seja, um acréscimo de volume load aqui nessa série. E aí você aplica isso individualmente de série a série, ou seja, tentando aumentar o volume load da série específica. Vamos supor que essa aqui, esses 200 kg, é a terceira série do agachamento livre. Beleza, ele é o primeiro exercício do treino. Ótimo, se ele for para o segundo exercício do treino, isso aqui pode mudar um pouco. Então você tem que ter uma base. Se você mudou a ordem, você tem que reformular para seguir aquela ordem ali. Então você vai evoluir em cima daquele trabalho que está sendo feito no treino. Por exemplo, você faz isso de série a série. Na próxima série, o cara faz 240 kg para 6 repetições. Beleza. Daqui a algumas semanas, se ele conseguir, ele fazer, ao invés de 240 kg para 6 repetições, ele conseguir fazer 250 kg e manter as 6 repetições na série depois dessa. Ou seja, ele está conseguindo progredir carga e manter a média de repetições naquela série, gerando uma sobrecarga progressiva, ou seja, um acréscimo de trabalho naquela série. Não precisa fazer esse acréscimo de trabalho em todas as séries, mas sempre que você puder fazer em determinada série, faz em relação à semana passada. E sempre tenta bater o mínimo do que foi feito. Se eu conseguir fazer com 200 para 10 repetições, isso é o mínimo que eu tenho que fazer para a próxima semana. E assim sucessivamente, né? Respeitando, vamos supor que aqui ele fica 2 repetições antes da falha. Beleza, tem que seguir essa média, tá? Assim você consegue trabalhar, manipular dentro dessa média aí. Bom, aí você tem também a questão de aumento de repetições para a mesma carga. Isso aqui também pode acontecer bastante. Vamos supor, o mesmo exemplo. Ele faz 200 kg para 10 repetições, 2.000 de volume load, né? 200 vezes 10, 2.000 de volume de carga aqui. Ou seja, na mesma série, se ao invés dele colocar para 220 kg, ele simplesmente aumentar 2 repetições, ou seja, 200 kg, e ao invés de fazer 10 repetições, ele faz 12 repetições. Ou seja, 200 vezes 12, 2.400 de volume load. Houve um acréscimo de trabalho também nessa série aqui. Como eu falei, vamos supor que aqui ele ficava 2 repetições antes da falha. E agora ele passou até a falha concêntrica. Então ele ganhou 2 repetições a mais porque agora ele não parou no 10. Ele foi até o 12. Ou seja, acréscimo de trabalho mantendo a mesma carga. Então essas são as duas principais formas de gerar uma sobrecarga progressiva sem ficar mudando ordem de exercício, sem ficar acrescentando, tirando, colocando, mudando ordem de treino. Não, o simples acréscimo de trabalho em cada série. Você vai fazer isso aí, determinar um treino. Dentro dessa periodização você vai tentar evoluir dentro dessa periodização, né? Isso é muito importante. Ah, então 2.400 é maior que 2.200, então aqui ele vai ter mais resultados. Não, porque 200 é muito pouco na diferença no volume load. Os dois significam que ele acrescentou trabalho. Ah, então a diferença aqui de 10 repetições com 200 para 220 quilos é pouco. Não tanto assim, não é tão pouco assim. Por quê? Porque aqui a gente tem um acréscimo de carga. Se a gente tem um acréscimo de carga, a gente tem uma tensão aumentada. Por mais que o volume load foi só 200, houve um acréscimo de carga. Aqui não teve acréscimo de carga e ao invés do acréscimo de carga, houve um adicional de repetições. E aí subiu 200 a mais de volume load ao invés dos 220 quilos aqui, né? Em comparação com esse primeiro aqui. Ou seja, nesse caso é equilibrado o trabalho, porque ou ele adicionou carga, ou ele adicionou algumas repetições a mais com aquela carga. Então houve um adicional de trabalho, tá? Isso é importante, esse adicional de trabalho. Seja puxando 1 ou 2 repetições com a carga, ou aumentando a carga e mantendo a média de repetições.
Existem outras formas de você fazer a sobrecarga progressiva, que uma das principais formas também é o aumento do volume de séries, ou seja, você adicionar uma série a mais em determinados exercícios, adicionar uma hard set a mais, uma working set a mais, para gerar um volume de trabalho maior, uma sobrecarga progressiva, ou seja, um acréscimo de trabalho. Como a gente pode fazer isso aqui? Vamos supor que o indivíduo pega qualquer exercício lá, vamos falar aqui de um supino. Ele vai lá na primeira série de trabalho, ele faz uma série de 100 quilos, 15 repetições. Podendo ou não usar repetições na reserva, não importa, ele está fazendo essa média de trabalho. Se você multiplicar 1 vezes 100 vezes 15, temos 1.500 de volume load. E vamos supor que ele ficou 1 a 3 repetições antes da falha, ou seja, ele fez 15 repetições, podendo fazer 16, 17 ou 18. Então ele ficou 1 a 3 antes da falha. Here, repetições na reserva. E aí ele descansou de 1 a 5 minutos para conseguir ter tempo suficiente para fazer a receita de ATP, recuperação, para progredir bem a carga para a próxima série sem ter limitação do desgaste da série anterior. Aí ele foi lá e aumentou para 120 quilos. Então a segunda série, que vai fazer a próxima série, com 120 quilos e 12 repetições. Ou seja, houve um aumento de carga, consequentemente uma leve diminuição de repetições. Se você pegar o volume load, 1 vezes 120 vezes 12, temos 1.440 de volume load. Novamente ele fica 1 a 3 antes da falha, 1 a 3 repetições antes da falha. Ele vai descansar novamente de 1 a 5 minutos, tempo suficiente para fazer a próxima série bem feito, extrair o melhor da série. E aí ele vai de 120 para 150 quilos, e ele vai fazer a próxima série com 150 quilos para 10 repetições, vai dar 1.500 de volume load e vai ficar 1 a 3 antes da falha. Então ele vai manter 1 a 3 repetições antes da falha. Vai descansar de novo e vai subir para 170 quilos nesse supino, né? Contando sem o peso da barra, só o peso das anilhas de cada lado ali. Dá 85 cada lado, e ele vai fazer essa série de 170 quilos com 8 repetições. Se a gente fazer a multiplicação, dá 1.760 de volume load, né? Então a gente tem um volume load aqui um pouco maior, né? Eu acho que é 1.760, essa conta é 1.760. Depois tem que confirmar isso, 1.700, não é 1.760 não, acredito que é 1.260 essa conta aqui, né? Tem que dar uma confirmada depois na calculadora ali. 1.700 vezes 10, né? Aí você tira 340, dá 400. Você tira 340, 260, é isso, 1.260. Você tem 1.360, né? 1.360. Então você tem 1.360 aqui nessa conta aqui, tá? De volume load. 1 vezes 170 vezes 8, 1.360. E essa série aqui é a hard set, ou seja, ele vai até a falha concêntrica do movimento com 170 quilos e ele consegue completar 8 repetições aqui. Lembrando que todas essas repetições aqui, ele fez com amplitude, técnica correta e sem ajuda. Mesmo aquela pessoa que faz aquele toquezinho na barra, não houve nenhum toquezinho na barra. Aqui ele foi capaz de completar todas as repetições com técnica, amplitude correta e sozinho. Caso ele quiser fazer umas repetições a mais, é nessa série que vai até a falha concêntrica. Ou seja, ele completou 8 repetições sozinho. Na 9 ele não conseguiu levantar sozinho. Aí ele pode receber ajuda e fazer umas repetições a mais. Mas nesse caso, ele parou no 8 e guardou o peso, tá bom? E aqui era o treino que ele estava fazendo nesse supino. E aí a gente vai querer fazer uma sobrecarga progressiva, ou seja, vamos supor que ele não está explorando aumentar a carga ou aumentar as repetições. Uma maneira dele evoluir o volume de trabalho é fazer uma série adicional. Ou seja, ele faz uma próxima série, mais uma hard set, ele descansa de 1 a 5 minutos, e aí ele vai de 170 para 200 quilos e consegue fazer 4 repetições máximas da mesma forma, amplitude, técnica e sozinho. Na quinta repetição ele ia levantar errado, fazer errado, precisar de ajuda. Mas ele parou no 4 e guardou. Ou seja, ele falhou no 4, porque no 5 ele não conseguiria levantar. E aí, se a gente fazer 1 vezes 200 vezes 4, temos 800 de volume load. Ou seja, antes ele tinha 5.800 de volume load nesse exercício. Por quê? O volume load ele tem que ser de série a série. E depois você soma tudo. Agora, com uma série adicional, foi de 5.800 mais 800, foi para 6.600 de volume load. Ou seja, houve um adicional de trabalho, sobrecarga progressiva. Isso é uma forma bem efetiva de aumentar o volume de trabalho. Normalmente é a mais usada, né? Conforme o cara vem evoluindo bem nos treinos, desempenhando um bom treino, se recuperando bem, normalmente adiciona uma série a mais nos exercícios principais ali, tá? Então ele fez esse adicional aqui de trabalho aqui. E aqui a gente tem umas considerações, né? Se a gente perceber, fazer mais repetições com menos carga pode gerar um volume load maior do que fazer com mais carga e menos repetições. Mas isso impacta na hipertrofia? Não diretamente. Por mais que mais carga gere menos volume load na série,
só que vai produzir mais tensão máxima, tensão alta, vai gerar um processo de resposta pela mecanotransdução maior. Então você tem um equilíbrio. Se você usa mais repetições, consequentemente você tem que ficar mais próximo da falha. Quando você usa cargas até 12 repetições máximas, você pode ficar 1 a 3 anos da falha e você vai ter ótima sinalização hipertrófica exatamente por quê? Porque a sobrecarga foi o suficiente para gerar alta tensão a partir da primeira ou das primeiras repetições. E aí você tem uma ótima resposta hipertrófica, tá? Então, o volume load aqui, ele é importante para você fazer comparação de semana. Vamos supor que na semana que vem, ele está com esse treino aqui, ele fez esse adicional aqui, beleza. Então ele já está com o adicional aqui feito. Aí, ele vai tentar consolidar essas cargas. Aí semana que vem ele faz a mesma coisa. Aí na outra semana, vamos supor que na série 2 aqui com 120 quilos, ao invés de ele fazer 12 repetições, ele faz 13. Ou seja, o volume do load dele vai aumentar. Por quê? A gente vai fazer a multiplicação 120 vezes 13. E aí a gente vai ter um volume load maior nessa segunda série. Vamos supor que na última série ele consegue fazer 5 repetições sozinho. Ou seja, houve um adicional de volume load nessa última série. E aí você faz a multiplicação novamente. 800 vezes 5. E aí você vai ter 1000 de volume load, ou seja, um adicional. Então o volume load ele é importante para você comparar série a série de semana a semana. Ou seja, na série 1 desse exercício, esse exercício é no primeiro, segundo ou terceiro exercício, ele está ali. Vamos supor que ele é o terceiro exercício do treino, então ele consegue essas cargas, essas repetições. Se fosse o primeiro exercício do treino, provavelmente ele conseguiria um pouquinho mais. Mas a gente está trabalhando nesse treino como esse exercício sendo o terceiro do treino. E aí, chega nesse exercício, no terceiro exercício do treino, que é esse exercício aqui, vamos supor que é o supino reto que eu citei, né? E aí, semana a semana, ele está mantendo essa mesma ordem de exercício, mesmo volume de séries. E aí ele consegue fazer esse adicional de trabalho que eu citei antes, ou carga ou mais repetições. E aí você faz a sobrecarga progressiva, ou seja, sem mudar o treino, apenas explorando mais de cada série. Isso é muito importante. Se você ficar mudando a ordem dos exercícios toda hora, você não vai ter esse parâmetro de comparação. Porque se o terceiro exercício vai para o primeiro, você vai explorar um pouquinho mais de repetições ou carga, porque você está mais revigorado, tem mais energia para gastar, tem menos fadiga. Se você faz ele por último, ele vai acabar pegando um pouquinho menos de carga. Então, para você ter uma comparação consistente, você tem que manter a ordem dos exercícios e o mesmo volume de séries, ou seja, o mesmo treino. E aí você vai explorando a evolução de série a série ali, tá? Isso é muito importante. Eu gosto de usar progressão de carga de série a série, assim eu tenho um espaço de trabalho e evolução melhor. Mas não necessariamente você precisa fazer. Ele poderia estar fazendo todas as séries com 150 quilos, caso ele estiver bem aquecido, não tem problema. O importante é você ter esse parâmetro de comparação. Se você está conseguindo mais repetições com a carga, ou mais carga e mantendo as repetições, né? Temos outras formas também de gerar um aumento do volume de trabalho.